Bom, o nosso entrevistado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, que foi reeleito agora com a votação do dia 6 de outubro, com uma quantidade expressiva de votos. Presidente Gardel Rolim, que lição o senhor tira dessa eleição? Edson, são muitas lições, né? Antes das lições, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande ao povo de Fortaleza, aos apoiadores, à cidade que me deu tudo e que me elegeu pela terceira vez vereador, com a votação crescente, né? Na minha primeira eleição tive 5.107 votos, na segunda 11.552 e agora 16.053 votos. É muito voto, assim, uma votação muito expressiva. E a lição que eu tiro é, olhando para trás, desde que comecei a minha primeira campanha, eu sempre tive um trabalho muito atuante, né? Seja nos bairros, seja nos segmentos que eu atuo, seja na própria Câmara Municipal, internamente. Então eu acho que uma votação dessa, ela respalda o trabalho que eu venho fazendo, né? Claro que a gente sempre tem o que melhorar, tem o que atualizar, tem algo mais a fazer, mas eu posso dizer com segurança que o trabalho que eu venho fazendo na Câmara Municipal, junto à população, é um trabalho que vem sendo reconhecido, né? Isso, para mim, já é outro motivo de muita gratidão, né? Mas, obviamente, tem sempre o que melhorar e nós vamos começar a fazer isso, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2025, reorganizar as forças, reorganizar o trabalho para a gente continuar trabalhando por Fortaleza para ver Fortaleza uma cidade cada vez melhor, que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Sim, agora a lição que o senhor tirou desse resultado desta eleição? Essa eleição, para mim, ela teve uma novidade, né? Em 2016 e em 2020, os meus candidatos a prefeito, né? Em 2016 o Roberto Cláudio e em 2020 o Sarto, saíram vencedores, né? Então, você faz uma análise do resultado eleitoral sob uma ótica. Agora, o nosso candidato não foi para o segundo turno, né? Que era o Sarto. Então, mesmo eu tendo uma votação expressiva, tendo crescido muito a votação, o fato do Sarto não ter ido ao segundo turno me fez refletir sobre algumas coisas, né? Uma delas é que, além de fazer o trabalho importante que o Sarto fez, a gente não pode perder a conexão com as pessoas, sabe, Edson? A gente tem que estar ouvindo, tem que estar na rua, tem que entender qual é o sentimento. Porque às vezes a gente está trabalhando, está entregando, achamos que estamos fazendo o melhor, às vezes estamos fazendo o melhor, mas quando vai para as urnas, o cidadão pensa diferente, né? Ou não consegue relacionar esse trabalho com aquele candidato que votou ou que vai votar. Então, esse ponto a gente precisa refletir, né? E olhando para o resultado da eleição, um candidato como o André, que representa a modernidade, jovial, empolgado, e outro lado um candidato do PT, que representa, né, o governo do Estado, o governo federal, você percebe que muitas vezes, e esse aspecto a gente que é político precisamos analisar, entram fatores muito emocionais na eleição. Então, assim, como é que a gente pode também se comunicar de forma mais emotiva com a sociedade, com o cidadão? Ou seja, não basta só fazer a obra, não basta só entregar o resultado, você tem que ter conexão com o cidadão. Então, isso é um aspecto que eu ainda estou estudando, estou analisando. Quando passar o processo eleitoral, vou estudar isso com mais profundidade, né? Porque a gente está vendo isso em Fortaleza, a gente vê no Brasil e a gente está vendo no mundo todo, né? A disputa nos Estados Unidos tem um caráter emocional muito forte, muito grande, né? Para além da razão. Então, para a gente não ficar para trás, a gente precisa entender o que é isso, esse fenômeno. E, obviamente, não é um fenômeno atual. Obviamente, eu sei que em outras eleições para trás sempre foi assim, sempre tem um caráter emotivo nas eleições. Mas acho que com o advento das redes sociais isso ficou mais forte e vem ficando mais forte, né? A comunicação do eleitor. Se você olhar assim, o que levou o André Fernandes ao segundo turno com 40% dos votos? Ele tem um formato de se comunicar com o cidadão que é diferente de quase todos os outros políticos. O que levou o Evandro ao segundo turno?
é a comunicação de apoiadores que ele tem, que o eleitor tem simpatia por esses apoiadores, e esta comunicação desses apoiadores, não necessariamente a ver diretamente com o Evandro, levaram para o segundo turno. Você percebe que são fatores, muitas vezes, externos à potencialidade de cada candidato, individual. Né? Então, enfim, tem uma análise aí antropológica para se fazer, e essa lição eu quero levar, né? Assim, como se comunicar melhor, como entender melhor e como está, para além do trabalho prático, como é que a gente pode melhorar essa conexão com o cidadão. Isso é necessário. Então, o senhor está dizendo que não basta fazer obras para conseguir o voto do eleitor, do fortalezense, do cidadão do município, porque o que se contava era que a administração do Sarto era realmente uma administração muito produtiva, e isso não se refletiu em voto. Ele não soube se comunicar. Que comunicação? A comunicação do André, que o senhor se referiu, é uma comunicação bem diferente, é de jovem para jovem. Não aqui estou dizendo que o prefeito é velho, né? Mas a comunicação do André é de jovem para jovem. Quer dizer, a juventude está mais empolgada com a candidatura dele. Mas como o administrador deve se comunicar fazendo a quantidade de obras que deve fazer realmente? Edson, nós temos um exemplo aqui próximo, que é de Recife. Né? O prefeito João Campos, além de ser jovem também, que é algo que assemelha ao André, mas ele é prefeito, está no exercício do cargo. E a realização da obra do João Campos em Recife não é 40% da realização da obra do Sarto em Fortaleza. Né? Percebe? Então, o que você está dizendo é verdade. Não basta só entregar, tem que ter algo mais. Tem que dizer que está entregando. Tem que dizer que está mostrar entregando, que está tem entregando. que ter conexão. Você quer um exemplo? Essa história da multa da viseira do capacete, certo? É uma coisa que nós não conseguimos, ao longo dos 4 anos da gestão do Sarto, capturar esse sentimento. O Sarto conseguiu, a equipe conseguiu na campanha. Né? Ou seja, é algo que doía no bolso dos motoqueiros, dos motoboys, e a gente não conseguiu capturar esse sentimento. E o André conseguiu capturar isso, conseguiu se comunicar com essa turma, e essa turma virou apoiador do André de primeira hora. Então, não é só a obra, tem que ter uma conexão, tem que entender, tem que estar na rua. E as redes sociais estão forçando hoje que essa comunicação deva ser preferencialmente via rede social. As redes sociais hoje deram vez e voz a todos da população, né? Todo mundo tem uma fonte de comunicação na mão, então a gente precisa entender isso, precisa estar perto disso e precisa interagir mais. Esse é o maior desafio, Edson, de quem faz política ainda de forma tradicional, é entender o dia a dia das pessoas, né? Quais são as angústias lá, né, do que está mexendo com o seu íntimo, e esse sentimento está expresso nas redes sociais, e a gente precisa se apropriar delas para poder a gente estar mais antenado com esse povo. Presidente Gardel Rolim, o senhor era uma das principais lideranças do PDT a caminhar com o prefeito Sarto em busca da reeleição. Como foi, imediatamente após conhecer o resultado do primeiro turno e acompanhar o André Fernandes? Edson, eu confesso para você que em nenhum momento eu achei que o Sarto estaria fora do segundo turno. Eu criei até domingo, 17 horas, de que o Sarto ia ter um desempenho nas urnas que o levaria ao segundo turno. Eu acreditei nisso. Obviamente, depois disso, vem uma série de questionamentos, uma mistura aí de tristeza com frustração, com preocupação, procurando entender o que foi que aconteceu. E, obviamente, a gente que é político, que temos uma responsabilidade com a cidade, né, especialmente, eu que fui reeleito, eu que sou presidente da Câmara,
tenho que pensar no futuro da cidade, independente da minha vontade política, que a minha vontade política é que o Sarto fosse reeleito, até porque acho que a história, em breve, dirá que o Sarto foi um dos maiores prefeitos da história. Eu não tenho dúvida que isso será contado. Mas, segunda-feira de manhã, a gente precisava tomar uma providência, entender o sentimento das ruas, entender qual era a nossa posição na política, entender qual é o projeto que nós tínhamos e temos para a cidade e, obviamente, depois de 3 dias, 2, 3 dias, 4 dias, discutindo, conversando no meu caso, com colegas vereadores do meu partido, colegas de vereadores de outros partidos, decidimos pelo André. E por que decidimos pelo André, Edson? O André representa essa novidade, a transformação, representa essa força jovem, representa o sentimento de transformação da cidade, que é o que nós achávamos que estávamos fazendo com o PDT e no projeto do Roberto Cláudio do Sarto ao longo dos últimos 12 anos. Achávamos não, na verdade nós tínhamos certeza e temos certeza que nós provocamos uma transformação muito grande na cidade, seja na periferia, com a urbanização da periferia, seja com os índices da educação que melhoraram nesses últimos 12 anos de forma exponencial, seja nos investimentos à saúde pública, que nunca houve tantos investimentos como no período Roberto e Sarto. Então, essa transformação que nós acreditávamos, nesse momento nós achamos que quem pode representar essa transformação, ou essa continuidade dessa mudança é o André. Afora o André, escolher o candidato do PT era apostar naquilo que a gente já conhece. A gente já sabe o formato que eles governam o governo federal, como eles estão governando o Estado, como eles já governaram Fortaleza. Então, ou era apostar no passado, apostar numa forma tradicional, aparelhista, que usa o Estado para captar votos, para empregar aliados, sem nenhum compromisso com a melhoria da educação ou da saúde pública, ou apostar em algo novo, que está propondo uma transformação, uma revolução, e nós não tivemos dúvida que esse seria o caminho que nós deveríamos tomar. Vereador Gardel Rolim, o senhor já disse que o resultado das eleições precisam ser estudados, Como se comunicar melhor com o eleitor? Eu faço essa pergunta agora, já dizendo que o senhor já respondeu praticamente parte dela, porque o vereador tem uma visão muito, quase que realista da manifestação do eleitor, porque o candidato a vereador, está muito próximo do eleitor. Como o senhor guardou essa expectativa de ida do Sarto para o segundo turno até domingo, 5 horas da tarde? Edson, aí eu não sei se era a vontade, a fé e o entusiasmo, ou se era amparado nesta crença que a população iria de alguma forma reconhecer e agradecer o trabalho na forma do voto. Eu tenho comunidades que eu atuo, Edson, que foram tiradas da lama, que foram pavimentadas, e quando eu andava lá, e eu fui o vereador que representei essa comunidade junto à prefeitura, que conseguimos levar essas obras, quando eu andava lá, as pessoas diziam: não, nós somos muito gratos ao Sarto, foi o Sarto que nos colocou no mapa da cidade, foi o Sarto que nos tirou. Então, eu acreditava que essa gratidão seria traduzida no voto. Refletiria em votos, Refletiria no voto. E aí é por isso que eu estou dizendo que a gente precisa estudar para a gente entender. Porque o cidadão, se a gente fizer uma pesquisa hoje nessas comunidades e perguntar: vocês têm gratidão pelo mandato do prefeito Sarto? Eu tenho certeza que o índice de gratidão vai ser alto, principalmente nessas comunidades que foram transformadas. Infelizmente, é isso que eu estou dizendo, entram fatores externos, que muitas vezes são fatores emocionais, que acabam as pessoas dedicando seu voto a outros candidatos, por outras razões, por outras motivações. Então, isso precisa ser estudado. Então, tem
um filósofo que diz que uma derrota ensina mais que uma vitória. E como eu disse aqui, nas minhas 2 outras eleições, o meu candidato a prefeito tinha ganho, então ganhou. Então agora, é claro que não é o momento de fazermos isso, mas quando a poeira baixar, quando a eleição for concluída, a gente souber quem é o prefeito, eu acho que merece uma reflexão cuidadosa, calma, né, para saber aonde foi que nós falhamos, aonde não falhamos, o que poderíamos ter feito diferente, se é uma comunicação, como é que a gente pode melhorar a comunicação, se não é isso, quais são os fatores, enfim, para a gente nortear. Né? Eu estou na vida pública, tenho um mandato reeleito agora, né, vou ficar na Câmara, tenho um mandato até 2028. Então são mais 4 anos que precisa, como eu disse, a gente precisa ter essa conexão com o cidadão, precisa ter essa empatia do cidadão. Presidente, voltando ao alinhamento com a candidatura do André Fernandes, o senhor foi pioneiro, né? Pioneiro, sobretudo na parte do PDT. Levou alguns vereadores com o senhor. E imediatamente essa repercussão, até certo ponto, ela foi negativa, porque principalmente o pessoal aliado do candidato Evandro Leitão esperava que o PDT ficasse com os velhos companheiros de outras jornadas, né, com o pessoal do PT. Como foi conviver com essa reação? Edson, primeiro eu não sei eu não sei quem é que esperava isso, né? E se alguém do lado do Evandro Leitão esperava isso, não sei por que esperava. Se a gente for olhar a história do PDT de Fortaleza, desde a redemocratização, o PDT só esteve aliado com o PT uma única eleição. Todas as outras, o PDT e o PT disputaram o voto do fortalezense para a prefeitura. Em 2022, para falar da história mais recente dessa parceria, em 2022, nós rompemos com o PT, lançamos um candidato a governador, perdemos a eleição, reconhecemos a vitória do PT, mas de lá para cá fazemos oposição ao PT no governo do Estado. E o PT fez oposição de 2012 até aqui ao prefeito Roberto Cláudio e ao prefeito Sarto. Então, eu não sei, honestamente, se alguém tinha a expectativa do PDT apoiar o PT, né? Até porque eu já disse que eleitoralmente as disputas nos afastaram, né, ao longo dos últimos anos em Fortaleza, e do ponto de vista programático, certo? Nós temos muitas diferenças e divergências, Edson, mas muitas. Né? Eu dou exemplo para ficar mais claro. Qual é a principal política pública do governo Elmano? É o Ceará Sem Fome, né? Que dá lá uma quentinha para quem tem fome, e a gente tem que reconhecer que isso pode ser importante, principalmente nas áreas mais pobres do Ceará. A principal política pública do PDT em Fortaleza era treinar e capacitar homens e mulheres. Ou seja, percebe a diferença? Enquanto eles dão um prato de comida sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma cobrança, sem estimular que aquela pessoa, né, amplie a sua cidadania, com dignidade e tudo, nós estamos treinando e capacitando pessoas, fomentando as pessoas para o trabalho. Por isso que Fortaleza hoje é a cidade que mais gera emprego e renda de carteira assinada do Norte e Nordeste. Né? Percebe a diferença? Né? Enquanto um dá o prato de comida, nós estamos capacitando as pessoas com dignidade para o trabalho. Ou seja, esse é um exemplo, eu posso citar muitos outros. Né? Assim, visite o IJF2 na área da saúde e visite o HGF, ou visite o Hospital Mental de Messejana, que é administrado pelo Estado. Você vai ver a diferença gritante, né? Mesmo com as dificuldades que nós temos em saúde pública de Fortaleza. Então, nós temos divergências que são muito claras, certo? Fortaleza, quando nós recebemos em 2012 do PT, Edson, os postos de saúde e as escolas eram dirigidos por cabos eleitorais, com o intuito de levar voto para o seu padrinho político. Nós construímos uma realidade em que diretor de escola e coordenador de posto de saúde tem que fazer processo seletivo para dirigir, tem que dar resultado, tem que ter metas a cumprir. Então, assim, são políticas públicas, são métodos de conduzir a política pública completamente diferentes.
Então, é muito estranho, né, que alguém aliado do PT achasse que, por uma razão ou outra, nós tínhamos alguma proximidade e deveríamos votar no Evandro. Presidente Gardel, para algum segmento do PT não é tão estranho, né? Porque, embora o PT tenha disputado a Prefeitura de Fortaleza com o PDT, mas uma parte do PT estava com o PDT, né? Quer dizer, o PT que está dividido hoje aqui em Fortaleza, nessa campanha do Evandro Leitão, que é o PT, por exemplo, da Luiziane Lins, foi esse PT da Luiziane Lins que concorreu com o PDT. Por outro lado, tinha o Camilo Santana, governador do estado, que apoiava o candidato do PDT, né, a prefeito. Apoiava mesmo, Edson? Apoiava sim, apoiava. Nós só tivemos manifestação. Que no segundo turno o governador estava presente. No segundo turno? No primeiro ele não podia estar porque o partido dele tinha um candidato, né? Ele estava impedido legalmente, mas o governo não estava impedido de ajudar, não é? Bom, isso aí são águas passadas. Mas, e depois que o senhor chegou a apoiar a candidatura do André, com alguns vereadores, quase todos os vereadores do PDT, né? Veio também o apoio do Roberto Cláudio, né? E do outro lado apareceu o apoio do André Figueiredo, presidente nacional em exercício do partido, para o Evandro Leitão. E como é que está hoje, então, o PDT com o presidente nacional de um lado e o presidente do diretório municipal do outro? Edson, eu tive uma conversa por telefone com o André, né? E você deve recordar que a primeira reação do PDT foi pela neutralidade. Então, eu entendi, e os outros colegas vereadores da bancada, os que foram eleitos especialmente, entenderam que a neutralidade nos daria o direito de escolhermos qualquer um dos candidatos. E por essas razões que eu já falei, nós acabamos escolhendo o candidato André. Posterior à decisão da bancada do PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio também decidiu pelo mesmo caminho. E aí, para nossa surpresa, posterior a isso, o presidente nacional hoje do nosso partido, André Figueiredo, decidiu pela candidatura do Evandro. Eu quero crer, Edson, que nós estamos todos sob este guarda-chuva da neutralidade. Ou seja, se não há uma posição oficial do partido, cada um tome o seu rumo, e quero crer que o André, por alguma razão, obviamente deve ter boas razões, deve ter escolhido o Evandro. Mas eu imagino também que, obviamente, depois de apurado o resultado da eleição, o PDT vai se recompor, nós vamos sentar, vamos achar um caminho, né? Assim, inclusive, o que faremos em 2025, né? Se o prefeito for o André, se o prefeito for o Evandro, qual a posição do PDT? O PDT será a base, será a oposição, como fará? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Nesse momento, parte da bancada do PDT, estamos engajados em fazer o André prefeito de Fortaleza. Um outro momento pós este, encerradas as eleições, é a gente definir qual é o futuro do partido, né? Como é que o partido vai se comportar. O partido, Edson, o PDT, independente do resultado da eleição do domingo, o PDT é a maior bancada da Câmara Municipal, é um grande partido e terá protagonismo na cidade. Isso eu posso lhe assegurar. Ou de uma forma ou de outra, ou na base de um prefeito que ganhar, ou na oposição. Eu tenho certeza, posso lhe dar essa convicção de que o PDT será protagonista para a cidade. Nós temos um legado, são 12 anos administrando a cidade, nós entregamos a cidade que mais gera emprego e renda de carteira assinada, a cidade com melhores índices de educação do Brasil, a cidade que mais investe recurso em saúde pública do país, é a cidade que mais recebe turista nacional, ou seja, a cidade com o maior PIB do Nordeste, a cidade com o maior orçamento público, com o maior investimento. Então, esse legado precisará ser defendido, e nós vamos defender isso, e obviamente nós faremos, qualquer prefeito que tomar posse de 1º de janeiro, nós teremos como régua esses mandatos do PDT.
Então nós faremos um comparativo, ou sendo para colaborar, para ajudar, para influenciar o novo prefeito, ou sendo na oposição. E aí, como eu disse, isso é uma discussão que vai ser feita pós, eu não posso antecipar qual é o meu sentimento, até porque ainda temos eleições, né? A eleição só se encerra, nós só saberemos quem será o prefeito no próximo domingo à noite. Então, passada essa fase, acho que o PDT tem que se reunir, tem que discutir e compreender, começar a delimitar qual é o seu papel para 2025. O PDT municipal, no momento lá desses contatos representados pelo senhor, negociou alguma posição de governo? Nenhuma. Nenhuma. Primeiro, acho que não é legítimo nesse momento. Quando nós optamos pelo André, optamos porque achamos que o André é um candidato jovem, deputado federal, que pode fazer um grande mandato e nós, nesse momento, optamos por ele e, obviamente, se tivermos canal para dialogar, que ele tem dito que sim, nós vamos dialogar e nós vamos tentar influenciar a cidade para continuar crescendo e se desenvolvendo. Mas nós não tratamos de nenhum espaço, de nenhuma vaga, colocação, até porque eu não acho justo, não é do nosso feitio também. Eu disse para os dois candidatos, assim, olha, eu não vou trocar o meu apoio por nenhuma posição. O meu apoio é muito caro, as pessoas que me acompanham, os 16 mil votos que eu tive foram de admiradores, de apoiadores que acreditam no meu trabalho. Então eu vou apostar em alguém que eu acho que pode ser um parceiro do meu trabalho. Então apostei no André, mas não está nada conversado, pactuado, negociado, não é do nosso feitio, não faríamos isso e é a hora agora de ajudá-lo a ser prefeito. No pós, o que eu espero de verdade é que a gente possa ser ouvido. Certo? Tem muitas políticas públicas que dão certo, estão dando certo na cidade. Então, acho que essas políticas públicas, como eu disse agora há pouco, precisam ser defendidas. E aí, obviamente, se formos oposição, nós vamos defender na tribuna, publicamente, cobrando de forma dura. Se formos base, nós vamos cobrar no particular, no privado, de forma muito firme, mas vamos cobrar também. Então, acho que essa é a régua, esse é o norte que a bancada do PDT terá. Presidente Gardel Rolim, o senhor já esteve aqui no programa e nessa oportunidade nós falamos do futuro do PDT na Câmara Municipal de Fortaleza. E o senhor se mostrou otimista com relação ao resultado da eleição de vereadores deste ano. Pergunta ao senhor, o resultado que saiu das urnas está fazendo relação com o que o senhor havia programado e havia dito aqui? Em parte. Por que eu digo em parte? Porque eu previa que nós seríamos a maior bancada. Nós, de fato, fizemos a maior bancada. Agora, em todos os nossos cálculos prévios, assim, eu acreditava que o PDT não faria menos de 10 vereadores. Certo? Nós fizemos 8. Mas posso dizer também que esse é um resultado extraordinário. A segunda bancada fez 5. O André Fernandes teve 40% dos votos no primeiro turno e o PL, que é o seu partido, elegeu 5 vereadores. Nós elegemos 8. Então, nós somos a maior bancada e, como eu disse, é por isso também que eu acredito que nós vamos ser protagonistas ainda em qualquer discussão. Obviamente, eu gostaria que o PDT tivesse feito muito mais vereadores. Não está sendo muito otimista não em dizer que a bancada será protagonista, porque é muito comum o legislador sempre estar ao lado do executivo que está no poder. O vereador próximo do prefeito, mesmo que ele tenha sido oposição na campanha, o deputado estadual do governador, o deputado federal e senador do presidente da República. Será que dá para fazer realmente esse protagonismo se o candidato eleito for de oposição ao PDT? Edson, eu não tenho dúvida que o partido e que nós seremos protagonistas da política de Fortaleza, certo? Obviamente, como vai se comportar, como é que vão se reagrupar, se reorganizar os vereadores na Câmara, isso é uma coisa que só o tempo vai dizer, certo? Mas é impossível você achar que depois de 12 anos governando, da maior bancada, eu sou presidente da Câmara hoje pelo PDT, mas eu sou o terceiro
do PDT, né, que conduz a Câmara Municipal, ou seja, nós temos aí pelo menos 10 anos que o PDT dirige a Câmara Municipal. Nós temos muitos suplentes e lideranças que não foram eleitos, mas que são lideranças políticas importantes da cidade. Então, é muito pouco provável que isso se dissolva da noite para o dia, né? Até porque eu acredito que nós temos liderança, nós temos coesão, nós temos um projeto, que é isso que nos une, né? Nós temos um projeto. Quando nós apoiamos o André, é porque nós acreditamos que parte desse projeto pode continuar sendo executado e tocado, né? É que nós acreditamos que boas partes das políticas públicas acertadas e corretas que nós fizemos vão ser dadas continuidade. Diferente, por exemplo, de escolher o PT, que eu imagino que parte dessas políticas públicas seriam descontinuadas. Então, nós acreditamos por isso. Então, eu tenho certeza que, embora possa haver uma reorganização das forças partidárias no ano que vem, o PDT e a sua bancada será protagonista. Eu estou muito convicto disso e estou muito tranquilo, Edson, muito tranquilo. Se me reservar um lugar a mim mesmo, né, de base, de construir, de ajudar o próximo prefeito, eu estarei pronto para isso. Mas se a conjuntura me reservar um outro local, eu estarei pronto para fazer o enfrentamento, para mostrar o que o PDT fez, fazer as comparações corretas, devidas, no tempo certo. Como eu disse, eu tenho um compromisso com a cidade de Fortaleza até dezembro de 2028, certo? E eu não abrirei mão de ser o mais duro defensor de tudo aquilo que foi construído de forma acertada para a cidade. Vou fazer isso até 31 de dezembro, na Câmara Municipal, defendendo esses projetos. E aí, enfim, a composição com o próximo prefeito, nas comissões, com a mesa diretora, com o secretariado, isso poderá haver uma reorganização. Mas há este compromisso que eu estou dizendo que eu tenho certeza que a maior parte da bancada do PDT também tem. O senhor reafirma que a bancada do PDT será protagonista. Ela é a maior bancada da Câmara. Geralmente, nos parlamentos, as maiores bancadas indicam a presidência da casa. O senhor hoje é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Já há alguma gestão no sentido de o senhor ser reeleito ou disputar a reeleição? Edson, tem um ditado que diz cada dia com sua agonia, né? Eu não quero antecipar esse tipo de debate. Na política isso não vale, né? Na política a gente antecipa muito, né? Não, mas eu tenho procurado evitar, sabe, Edson? Assim, qual tem sido a minha rotina dos últimos dias e meses? Eu disputei uma eleição duríssima, né? Cheia de contornos diferentes, como nós já falamos aqui. Fui o sexto mais votado da cidade, uma votação, para mim, extraordinária, 16 mil. Sou muito grato ao povo de Fortaleza. Depois disso, eu tive que me debruçar com outros colegas e com a liderança política para nós recalcularmos a rota, escolher um candidato para votar, e estou empenhado nesse momento na campanha do André. Todos os dias eu tenho uma agenda. Ontem mesmo tive 2 agendas, antes de ontem 3 agendas, hoje vou ter 2 agendas, então eu estou dedicado a isso. Assim, nesse momento a minha energia está sendo gasta com isso, obviamente também conduzindo a Câmara. Tive, todos os dias de sessão, estou na Câmara, construindo a pauta, enfim, fazendo o trabalho funcionar na Câmara. Então, eu honestamente, eu acho que só, até para ter um cenário mais claro, porque senão vira, antes de saber quem será o prefeito da cidade, vira muita especulação, vira muita conversa, então eu acho que o primeiro ponto é a gente superar a eleição municipal, a gente de fato ter o resultado da eleição. Nós já tivemos uma parte do resultado, que foi a eleição dos vereadores, depois a gente saber quem é o prefeito, posterior a isso a gente começar as forças políticas a conversarem, a se organizarem, e aí obviamente o PDT deve provocar essa discussão internamente com a sua bancada, o interesse do PDT continuar na presidência da Câmara, enfim, isso eu imagino que seja para um segundo momento que não é agora. Presidente, só para efeito de argumentação, admitindo-se que o senhor seja reeleito, que Câmara Municipal o senhor entregará ao senhor mesmo, sendo o próximo presidente? Ou, não sendo, que Câmara Municipal o senhor entregará? Olha, eu tenho feito um esforço, Edson, para a gente levar a Câmara para mais perto do cidadão.
Eu acho que a gente já vinha percebendo esse novo formato do cidadão de Fortaleza, das novas formas de comunicar, das novas formas das pessoas de viverem, de conviver. Então, nós criamos muitos programas e projetos ao longo desses 2 anos para a gente aproximar a Câmara do cidadão. Nós ampliamos a Central da Cidadania, né, oferecendo mais serviços para a gente ter mais gente na Câmara. Nós criamos a Procuradoria Especial da Mulher, que é um serviço novo, com equipe técnica especializada para atender mulheres vítimas de violência. Isso é um marco importantíssimo, é um legado que eu vou deixar. Nós fizemos o maior concurso público da história da Câmara, inclusive para contratar pessoas para as comissões técnicas. Eu quero fortalecer são as comissões temáticas, para a gente ter debate cada vez mais qualificados na educação, na saúde, no meio ambiente, desenvolvimento urbano, transporte. Nós vamos fazer isso porque já fizemos o concurso público e os convocados devem serem chamados no começo de janeiro. Nós vamos entregar uma Câmara mais transparente, né, com os sistemas de dentro funcionando melhor. Tem muitas inovações, inclusive, que estão sendo preparadas para o próximo ano. Então, o próximo presidente vai pegar uma Câmara mais preparada para esse novo momento da história da humanidade. Nós criamos o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, que uma vez por mês leva a Câmara até os bairros, né? Isso aproxima o vereador, o servidor da população. Isso tem sido, e essa história da comunicação, como é interessante. O vereador está na rua todo dia, Edson, mas quando a gente faz a edição do Meu Bairro, Nossa Câmara, a forma da ausculta à população, ela é diferente. Então, a gente precisa entender mais como é isso. Nós fortalecemos muito os meios de comunicação da Câmara. As redes sociais da Câmara Municipal de Fortaleza hoje é a rede social, o Instagram, por exemplo, é a que tem mais seguidores das câmaras municipais do Nordeste. Ou seja, nós estamos tentando se aproximar. E acho que isso é uma tarefa que nós vamos perseguir e nós vamos deixar para 2025 uma Câmara muito mais perto da população do que o que nós recebemos. Criamos a Escola do Parlamento, que promove curso, debate sobre temas da cidade aberta para a população. Nós temos centenas de cursos, já treinamos e capacitamos centenas de pessoas. Nós criamos um projeto chamado Político Eu, que leva crianças e adolescentes da rede pública municipal de ensino para dentro da Câmara Municipal para falar sobre elas, sobre política. Ou seja, são muitos programas que visam sempre popularizar a Câmara Municipal, né? Popularizar, estar perto, é o cidadão se fazer parte, não é apenas dar o voto na eleição e achar que está resolvido. Muito pelo contrário, a gente precisa fazer um esforço para estar permanentemente em contato com esse cidadão. Presidente, com todos esses serviços, quando a gente chega na Câmara Municipal, olha para a Câmara Municipal, a gente vê um espaço até certo ponto raquítico. A Câmara não deveria ter uma melhor instalação, que é um poder, né? É o poder legislativo municipal. Já se falou muito em mudança de local, que eu acho que não é o problema de mudar o local ou não, é de ter uma instalação realmente condizente com a quarta capital do país. Ou não, ou estou equivocado com relação a isso? Não, eu acho que é a mesma conexão que a gente busca quando a gente cria o programa, por exemplo, Meu Bairro, Nossa Câmara, né? É estar perto do cidadão. As instalações físicas, eu concordo com você, precisam ser melhoradas e até na casa da gente, né? Até para ter espaço, para as comissões técnicas funcionarem realmente. Concordo. Quer dizer, você não pode ter uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, não, uma comissão de serviços urbanos. A Comissão de Constituição e Justiça é mais técnica, é mais limitada de participação. Mas uma comissão de desenvolvimento urbano que chamar a atenção de vários segmentos da sociedade, da engenharia, da arquitetura, né, do urbanismo propriamente dito. Nós já melhoramos muito a estrutura física, inclusive a sala das comissões foram requalificadas e são salas novas, na verdade. Mas esse debate sobre estar perto da população, não estar perto, de repente até uma instalação nova, mais próxima, é um debate que você acompanha, que não é um debate de agora, de levar a Câmara Municipal para o centro, com instalações que fiquem perto da população, tudo isso precisa ser, de novo, assim, apurado nessa conexão de comunicação que a gente precisa fazer.
né? Assim, está perto da população, muito mais importante, inclusive, das instalações físicas, que são muito importantes. Assim, a gente precisa, até na casa da gente, como eu ia dizendo, né? A gente precisa estar atualizando, reformando, melhorando, e na Câmara não é diferente. Agora, a gente não pode perder de vista, Edson, esse estar perto do cidadão, né? Talvez a nossa dificuldade maior hoje, lá onde estamos, o cidadão não se sente muito parte da Câmara. Há uma distância ainda do cidadão da Câmara. As pessoas não vão na Câmara, não procuram ir. Muitos cidadãos não sabem nem aonde fica, né? Então é essa conexão, mas essa popularização a gente precisa construir. Esse distanciamento não será exatamente porque falta motivação para isso? E aí a gente tem que criar motivação, né? Eu acho que você tem razão. A gente precisa criar essa motivação, seja com um debate que nós estamos fazendo na Escola do Parlamento, seja num programa como o Político Eu, que a gente leva as crianças para lá, seja com o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, que a gente leva a Câmara até os bairros. Tudo isso são motivações que a gente está criando, né? A gente precisa pensar mais sobre isso, como motivar mais o cidadão a ir à Câmara. Por isso também que nós ampliamos a Central da Cidadania, por isso que nós ampliamos o Escritório de Direitos Humanos, ou seja, nós estamos dando motivo para as pessoas irem, né? Mesmo assim, e tem um dado muito importante, em 2024, só a Central da Cidadania recebeu quase 30 mil pessoas. Nos programas Meu Bairro, Nossa Câmara, nós recebemos mais de 25 mil pessoas. Então, são 55 mil pessoas que nós tivemos contato na Câmara Municipal com esses dois programas. No entanto, nós estamos falando de 2,5 milhões de habitantes, né? Ou seja, nós recebemos 50 mil, que é uma quantidade gigantesca, mas nós ainda temos 0,2%. Ou seja, nós temos muito ainda a procurar e a buscar e a criar essa motivação. É claro que não dá para imaginar que todos os 2,5 milhões vão lá na Câmara e tudo, mas as pessoas precisam ter conexão. As pessoas precisam se sentir representadas. Nós precisamos, essa é a frase do dia, né? Nós precisamos popularizar cada vez mais a Câmara. A Câmara ser popular, as pessoas irem para assistir uma sessão plenária, Edson, e gostarem de ver, né? Gostarem de assistir, entender o debate, as pessoas torcerem pelo seu vereador, acompanhar o trabalho dele, né? Se posicionar num debate, eu sou a favor ou seja, as pessoas participarem. Isso é o rico do parlamento. Como a gente que gosta de política, eu sei que você é um jornalista que gosta de política, como a gente faz? Quem de nós aqui que não bota no Congresso Nacional, na TV e fica olhando e vibra com uma fala e critica outra e tal, ou seja, esta conexão a gente precisa criar mais, aprofundar mais da Câmara com o cidadão de Fortaleza. Presidente Gardel Rolim, o que é que no sentimento do senhor representa essa renovação que a Câmara teve com a chegada de novos vereadores, a saída de veteranos? É uma renovação que ela é... Toda eleição nós temos renovação. Toda eleição nós temos renovação. Se discute o tamanho dela, né? Isso. Essa até foi menor do que o esperado, né? Assim, a lei eleitoral mudou, as regras do jogo mudaram, né? Mas acho que isso fica um alerta, sabe, Edson? Assim, para esses vereadores, nós todos, né, que estamos na rua, que estamos conversando, de a gente poder dar uma resposta, a gente poder trabalhar, a gente poder estar perto. Nós tivemos nessa eleição vereadores que não foram eleitos em 2020 e agora voltaram para a Câmara, né? Então, assim, a dinâmica da política é muito grande, certo? Então, a gente tem que estar atento a isso. Esta renovação, eu imagino que é uma renovação que vai permitir a Câmara continuar tendo esse protagonismo, né? Como eu disse, desta renovação, nós tivemos aí pelo menos 3 vereadores que já foram vereadores, né, e perderam o mandato e agora retornaram. Então, voltam certamente com a experiência que tiveram como vereador, mas voltam também com a experiência de ter perdido, de ter voltado para suas bases, para ouvir, atualizar, né, essa escuta e agora retornar à Câmara. Eu estou animado, acho que é uma Câmara que deve ser uma Câmara mais forte nas suas posições. A gente torce para a Câmara ser bem movimentada, né? Mas o sentimento do vereador é de que ele tem um resultado melhor, positivamente, estando na rua, conversando com o eleitor, do que fazendo discurso na Câmara,
fiscalizando a administração pública. Ou eu estou equivocado com isso? Depende muito, certo? Se você olhar, por exemplo, Edson, os 3 vereadores mais votados desta eleição são vereadores que têm posições ideológicas muito claras, ou à direita ou à esquerda. Né? Então, tá na rua conversando com o cidadão é muito relevante para ele retornar. Mas cada dia que passa, o cidadão está cobrando essas mais do vereador. O que o senhor fez, né? O que é que o senhor fez? O que é que o senhor está fazendo? O que é que o senhor pensa sobre esse assunto? O senhor pensa mais alinhado à esquerda, mais alinhado à direita? O que é que o senhor pensa sobre determinados temas? Qual é o seu comportamento sobre determinados assuntos? Como o senhor votou em tais matérias? Isso vai precisar cada vez mais ficar mais claro para o cidadão. Estou usando este exemplo. Os 3 vereadores mais votados são vereadores que têm pautas e bandeiras e posições, ou à direita ou à esquerda, muito claras e objetivas. Então, volta para a questão da comunicação. Nós precisamos ser mais objetivos e mais claros com o que nós fazemos e o que nós pensamos. Está na rua, buscando essa demanda do dia a dia, ela continuará sendo importante. Mas o cidadão ele está mais interessado em saber o que de fato o vereador pensa e como vai se comportar em coisas que ele acha que é relevante para a vida dele. Vereador Gardel Rolim, o senhor é um homem público novo na idade e novo na política também, não é? Qual é a expectativa que o senhor tem do futuro desse mundo político partidário no Brasil? O partidário. Edson, nós estamos passando por uma transformação, assim, nos últimos 15 anos, os partidos vêm se transformando, inclusive diminuindo o seu espectro. Nós tivemos nessa eleição municipal, de forma mais presente, o fundo eleitoral, o financiamento público de campanha. Isso vai dando um norte diferente às eleições, E nós vamos agora finalizar esta eleição e já vamos começar a pensar em 2026, e o Brasil, que já teve 35 ou mais do que 35 partidos, nós vamos ficar em torno de 20 partidos ou federações. Isso vai também forçar aos candidatos e aos atores da política a terem um posicionamento mais claro, ou mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais de centro, certo? Então, eu acho que nós deveremos ter uma nova reorganização. Em 2025, eu não tenho dúvida que muitos partidos nacionais vão buscar as federações. O próprio PDT já tem conversas adiantadas com outros partidos para se fecharem em federação. As federações, elas são um primeiro passo para uma fusão. Assim, eu acho que nós teremos em médio prazo não mais do que 15 partidos, acho até que menos partidos, com esse financiamento público de campanha cada vez mais relevante nas campanhas, cada vez com importância maior. Então, nós vamos passar, e obviamente, os contornos das eleições, se nós pegarmos também aí, olhar o mapa do Brasil, nós vamos ver que os partidos de centro e centro-direita cresceram muito mais nas eleições. Então, isso também deve ter uma repercussão no Congresso Nacional e isso deve influenciar muito fortemente as eleições de 2026. Então, essa reorganização vai ser uma coisa muito real. Eu acredito que 2025, federações, fusões e alianças para 2025 vão ser muito importantes, tendo 2 olhares, um para a eleição de 2026 e outro para o financiamento público de campanha, que passou a ser muito importante, muito relevante. Isso aí, os partidos têm interesse em eleger o maior número de deputados federais, que é a base do cálculo para a divisão desses recursos. Mas o que nós estamos vendo no momento é uma movimentação em torno de fusões partidárias, federações de partido, mas por questão de sobrevivência parlamentar visando o fundo, Quer dizer, o PDT tem um número de deputados pequeno, e é um partido antigo, de nome, O PMDB ou o MDB perdeu deputados, perdeu recursos, O PSDB está desaparecendo também no mesmo caminho do PDT. O PSDB tem a sua base lá em São Paulo,
perdeu a quantidade enorme de prefeitura lá em São Paulo. E falou-se já, então, nas conversações para uma fusão com o PDT, visando a sobrevivência. Pô, nós temos uma bancada de 10, 15, 20 ou 50 deputados federais e vamos ter um percentual X do fundo eleitoral, porque o fundo partidário é dividido, né, também em relação à bancada, mas não tão expressivo quanto o fundo eleitoral, que é o dinheiro da campanha propriamente dito. Mas e o amanhã? Você faz a fusão, faz a federação, fica tudo como antes, como dantes da casa de Abrantes? Edson, tem que ter uma atualização no discurso, tem que ter uma atualização na forma de pensar, nos programas dos partidos, né? Não basta, vamos lá, você deu um exemplo aí, 2 partidos que estão diminuindo, são partidos históricos e tal. Não adianta pegar 2 partidos que estão diminuindo e fazer uma fusão entre eles e achar que agora eles vão crescer, né? É a história que o povo comum diz, né? 2 cegos na mesma porta, perdoe na certa. Pronto. Aí você pega, por exemplo, é só como exemplo, o PL que recebeu o Bolsonaro e se tornou claramente um partido de direita. Sim. Elegeu uma bancada extraordinária em 2022, numérica, né? Quase 100 deputados. Por quê? Atualizou o seu discurso. O PL, que era um partido de centro, sem uma cara, né, resolveu ter uma cara de direita, assumir o liberalismo econômico, com um líder como o Bolsonaro, que eu não estou entrando no mérito, mas ele atualizou o seu discurso, né? Ele se apresentou para a sociedade como algo, agora eu sou assim. E acho que é isso que o próprio PT fez isso. Né? Mas perdeu o deputado, né? Diminuiu. Perdeu depois da eleição. Quem? O PT. O PT fez isso, né? Perdeu deputados, mas aí teve outros fatores. Mas o PT, né, assim, deixou mais claro as suas posições de esquerda nos últimos anos também. Né? Depois do prisão, PL, aí ele se posicionou realmente como esquerda, se posicionou, né? como esquerda, dito, né? E tem mantido o seu papel, né? O seu papel de em alguns lugares de oposição, no governo federal hoje como governante, mas isso vai precisar ser feito com os outros partidos, não basta só uma fusão. O PDT, que é o meu partido, precisa ter uma discussão séria sobre como vai se apresentar para a população, né? Porque não basta mais nos apresentarmos como o partido de Leonel Brizola, o partido da educação. Esse discurso é da década de 80, certo? Precisa ser lembrado, faz parte da nossa história, pode servir de base para um discurso, mas nós temos que ter um discurso atual. Nós temos que ter um discurso que tenha eco na sociedade, né? Não basta falar de coisas como o PSDB, né? Não basta falar do plano real, né? Aqui não é uma crítica ao PSDB, mas não basta falar do plano real. São 30 anos, né? São 30 anos, a população quer algo novo, né? Quer algo moderno, ela quer apontar para 2025, 2030. Né? E o PDT precisa fazer isso, nós temos que apontar para 2030. O que nós queremos para o Brasil? Né? Qual é o plano de desenvolvimento que nós queremos? O Ciro fez isso nas 2 eleições, apontando que também não foi bem compreendido, não tivemos os votos necessários. Né? Mas nós precisamos atualizar o discurso, dar uma cara ao PDT, para que o PDT, de fato, tenha ecoe na sociedade e a gente tenha os votos necessários para sobreviver. Presidente Gardel Rolim, o PDT de Fortaleza, do Ceará, já fez uma autocrítica após o resultado do primeiro turno das eleições, que engloba não só Fortaleza, mas como todo o estado? Ainda não, e acho que não deu tempo ainda, né? Acho que cada coisa, né, cada dia de novo, vou repetir, cada dia com sua agonia. Nós ainda estamos no processo eleitoral e a maior parte dos membros do PDT estão envolvidos, né? Ou na campanha do André, ou uma minoria na campanha do Evandro, mas estamos envolvidos. Eu acho que isso é quando o resultado da eleição de fato... Mas ela será necessária? Será necessária. Eu vou defender que a gente o faça, né? Uma discussão, não para descobrir os erros, apontar os culpados, de jeito nenhum, mas discutir este papel que o PDT teve nos últimos 12 anos, né? Procurar se reinventar para 2025, tirar uma diretriz, né? E obviamente, se houve alguma falha, se há alguma falha partidária, a gente corrigir para a gente continuar
como eu disse, eu acredito que nós seremos protagonistas. Para isso, nós temos que corrigir os erros. Para 2025 é um novo ano, um novo prefeito e a vida vai seguir. Né? Independente da posição do PDT, nós estaremos aí defendendo a cidade que nós acreditamos. Então, eu acho que uma reunião ou várias reuniões, temáticas inclusive, para defender o legado, para entender se houve alguma falha, corrigir as falhas para o futuro, eu acho que é necessário. Vereador Gardel Rolim, muito obrigado pela entrevista. Desejo sucesso ao senhor e vamos esperar que a Câmara Municipal realmente seja protagonista, não é? Ou avance do protagonismo dela. Ela é protagonista, né? Afinal de contas é um dos 3 poderes do município, né? Mas avance nesse protagonismo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Edson, eu que agradeço. Um abraço aí a todos da equipe da TV da Transparência. É sempre muito bom estar aqui conversando com você sobre política, sobre a Câmara, né? Um espaço que eu respeito muito e estou aqui à disposição. A hora que chamar eu venho com o maior prazer. Muito obrigado.